um menino chamado Pedro. Num período em que o dinheiro era em moedas de ouro, prata e bronze, esse menino chamado Pedrinho estava na escola. E quando ele levantava a mão e dizia: professor, posso fazer uma pergunta? Um outro coleguinha levantava a mão depois dele e a professora respondia a pergunta do coleguinha e não respondia a pergunta dele. Quando ele estava entre os amiguinhos, todos falavam e ouviam uns aos outros, mas quando ele ia falar, ele era interrompido. Ninguém parava para ouvir a opinião dele, o que ele tinha a dizer. Na casa dele, nem mesmo seus pais tinham tempo de lhe ouvir. E ele se sentiu sozinho, desprezado. E como frequentava a igreja com os pais, ele pensou: eu vou conversar com o pastor. O pastor tem uma palavra de ânimo para mim. O pastor vai me confortar. Ele vai me dar uma direção para isso mudar. E ele foi até a igreja. A porta estava aberta. Se dirigiu ao escritório. O pastor estava lá dentro, estudando as escrituras e fazendo anotações para uma mensagem. Ele bateu a porta e disse: pastor, o senhor pode conversar comigo por um momento? O pastor disse: claro, Pedrinho, entra, meu filho, senta aí. Aí ele sentou e começou a falar: pastor, o meu pai e a minha mãe não param para me ouvir. Eles não se importam com o que eu tenho a falar ou com o que eu sinto. Na escola, nem a professora responde às minhas perguntas, só os meus colegas. E os meus amigos não se importam com o que eu tenho a dizer. Pastor, eu estou... E quando ele falava, o pastor interrompeu e disse: Pedrinho, só um momento. Pegue esse anel. E tirou um anel lindo do dedo. Colocou na mão do Pedrinho e disse: Pedrinho, faça um favor, depois eu converso contigo. Vá ao centro da cidade, mostre este anel a todos que por lá passarem e o ofereça, mas não o venda por menos de 3 moedas de ouro. Pastor, mas depois o senhor conversa comigo? Depois eu converso contigo. E ele foi meio contrariado. Puxa vida, nem pastor me dá atenção. Mas foi. Chegou no centro da cidade, levantou o anel, o tornando visível a todos e dizia: esse lindo anel pode ser seu. Quem deseja adquiri-lo? Passado alguns minutos, passou um homem, ficou atraído pela beleza do anel e disse: eu dou 1 moeda de prata por ele. Pedrinho disse: sinto muito, mas não posso vender por este valor. Seguiu anunciando: você pode ser dono deste lindo anel. Passou um outro homem, olhou e disse: eu dou 2 moedas de prata por este anel. O Pedrinho disse: eu sinto muito, mas não posso vendê-lo por esse preço. Alguns minutos depois, Pedrinho já estava cansado e passou um terceiro homem que disse: eu ofereço 1 moeda de ouro por este anel. E o Pedrinho disse: sinto muito, por esse preço eu não posso vender. Cansado, ele retorna para a igreja, entra, se dirige ao escritório e fala com o pastor. O pastor lhe diz: como foi? E ele diz: pastor, no máximo que me ofereceram foi 1 moeda de ouro. Mas agora, pastor, como eu estava dizendo, e o pastor interrompeu novamente: só um momento, Pedrinho, pegue o anel.
dobre a rua à direita, na casa 2, e fale com o joalheiro. É um homem que fabrica joias. Mostre a ele esse anel e pergunte qual o valor dele. Pedrinho então, já sem paciência, um pouco irritado, pegou o anel e se dirigiu à casa do joalheiro. O joalheiro conhece joias, ele as fabrica, ele sabe o valor que cada joia tem. E ele então chega na casa do joalheiro e ele diz: eu vim em nome do pastor. Ele pediu para lhe mostrar este anel e avaliar o seu valor. Quando você quer vender uma joia ou até penhorar, você leva no banco, numa loja de penhor, e uma pessoa que entende de joias olha e dá um valor. Sim ou não? Isso acontece muito. Lá no centro tem várias lojas e bancos que trabalham com penhor. O joalheiro então pegou o anel na mão do Pedrinho, pegou a sua lupa e começou a analisar, e ficou impressionado, ficou boquiaberto e disse ao menino: eu nunca vi uma joia tão bela e tão preciosa como esse anel. É uma verdadeira obra de arte, é raro, uma grande relíquia. Eu te ofereço 50 moedas de ouro por ele. O Pedrinho ficou boquiaberto, impressionado, mas disse: eu não posso vender, porque o pastor havia dito: só mostre, mas para o joalheiro não venda. O joalheiro ofereceu 50 moedas de ouro. Pedrinho disse: eu não posso vender. O joalheiro então contra-argumentou dizendo: mas se você puder esperar até a semana que vem, eu te dou mais 30 moedas de ouro, 80 moedas de ouro pelo anel. O Pedrinho saiu dali atônito, admirado, foi correndo, entrou na igreja, entrou no escritório: pastor, o senhor não vai acreditar. Fala, Pedrinho. Pastor, o joalheiro ofereceu 80 moedas de ouro pelo anel, lá no centro, só uma, mas o joalheiro 80. Mas pastor, agora o senhor pode me ouvir? Então o pastor mais uma vez o interrompeu e disse: Pedrinho, agora quem vai falar sou eu. Esse anel representa você. As pessoas do centro, as quais você mostrou o anel, representam as pessoas que te cercam, as pessoas do mundo, o qual você está inserido. As pessoas te olham e não te dão valor. As pessoas te desprezam, te menosprezam, te medem por baixo, te têm por mais um, porque elas não te conhecem. As pessoas do centro não deram valor àquela joia rara, porque elas não entendiam de joias, elas não sabiam o valor verdadeiro que aquele anel tinha. Por isso todos desprezaram. Por isso que as pessoas te desprezam, porque elas não te conhecem. Mas assim como o joalheiro que fabrica a joia sabe o valor real que cada joia tem, assim Deus, que é o teu Pai e o teu Criador, sabe o real valor que você tem, porque Ele te projetou. Foi Ele que te fez antes da criação do mundo,
com um propósito, e para Ele você tem valor, para Ele você é precioso, você é a menina dos olhos do Senhor. Todos os tesouros e riquezas dessa terra não se comparam com o valor que você tem diante de Deus, que é o teu Pai e o teu amigo. Então não se sinta desprezado, não se sinta pequeno, não se sinta sem valor, se no grupo no qual você tenta se inserir você é desprezado, se na família você é dispensável, se na igreja, em algum grupo, você não é visto. As pessoas desprezam por não te conhecer, mas Deus vê a tua alma, Deus vê o teu ser, na tua essência, e você é amado por Ele, você é valoroso na presença de Deus, e Deus vai